Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos. E vamos, por um tempo, pouco menos de uma hora, orar juntos, compartilhar da Palavra de Deus, nos alimentar espiritualmente, nos achegarmos na presença do Pai para nos alimentarmos espiritualmente. Seja bem-vindo a este espaço. E eu quero acolher você um versículo da Palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 12. É o chamado de Abraão. Abrão. Depois ele se torna Abraão. Diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão foi desafiado a deixar para trás aquele ambiente que lhe dava segurança. Se ele não fosse bem na colheita, nos negócios, o pai poderia socorrer. Estar em meio a familiares, amigos, a parentela é sempre melhor do que estar em lugar estranho. Deus desafiou Abraão a deixar tudo isso que lhe dava segurança e ir para uma nova terra, que ele lhe mostraria. Ele nem sabia para onde estava indo. E depois, quando a gente olhar Josué, capítulo 24, finalzinho do livro, ele faz a referência a Abraão, dizendo que o pai de Abraão servia a deuses estranhos. Aquele ambiente, embora que lhe desse segurança, entre aspas, lhe desse segurança, era também um lugar de se adorar ídolos, se prostrar diante de ídolos. Abraão, ele foi retirado desta realidade. Ele foi desafiado a deixar para trás essas coisas, esse ambiente que inclusive era idólatra, e ir para uma nova terra. E ele ali aprendeu a servir ao único e verdadeiro Deus. E Deus transformou ele numa bênção, transformou ele em uma nação. Aquele homem que não tinha nenhum filho se tornou pai de multidões e é referência a todos nós como pai na fé. Que você, nesse período de advento, esse período de preparação para o Natal, que a gente organiza, limpa a casa, a gente se prepara para receber visita, a gente também precisa fazer isso no nosso coração. Promover aquela limpeza, deixar para trás tudo aquilo que não agrada a Deus. Quem sabe imagens, quem sabe esculturas, quem sabe ídolos diante dos quais alguém se prostrou, ou nós se prostrávamos. E nos voltar ao único e verdadeiro Deus. Fazer como Abraão fez. Ele obedeceu. E a promessa se cumpriu na vida dele. Lembrem de uma das nossas, da primeiro sermão dessa série de pregações. Quando Jesus chega, as promessas se cumprem. E ele nos promete vida e vida em plenitude. Mas é nele, é em Jesus. Por isso que a gente precisa deixar para trás tudo aquilo que não agrada a Deus. E servir com fidelidade ao Deus único e verdadeiro que se manifestou, que veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho querido, nós te adoramos, nós glorificamos ao teu santo nome. Nos prostramos diante de ti como filhos que reconhecem que precisam do cuidado, da bênção, da provisão, da cura, da libertação que vem do Pai. Nós nos aproximamos também confiantes na tua infinita misericórdia, Paizinho, reconhecendo que somos falhos, não merecemos nada, mas sabemos que tu és um Pai misericordioso.
Sabemos que está sempre pronto a nos acolher de volta, nos restaurar, nos perdoar, nos restaurar, nos livrar de todo mal. Por isso nos voltamos a Ti, arrependidos de nossos pecados, confessando, buscando o recomeço em Ti. Acolha-nos na Tua presença, Pai. Toca-nos com Teu poder, com Teu Santo Espírito. Dá-nos convicção espiritual a respeito das coisas que, quem sabe, devemos deixar de lado, deixar para trás. Quem sabe alguns costumes, algumas coisas que já não são rotineiras ou costumeiras na nossa vida, deixar para trás para Te adorar verdadeiramente, para adorar somente a Ti e andar em fidelidade a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a livrar-nos de tudo aquilo que não Te agrada e traz sofrimento, traz consequências terríveis sobre nossa vida, sobre a vida daqueles que nos cercam, Pai. Ajuda-nos a tomarmos sábias decisões, de andarmos sempre na Tua presença. Assim como Abraão firmou em Ti, fez uma aliança contigo e andou segundo a Tua vontade. E teve uma vida abençoada. E através do seu testemunho continua abençoando vidas há milhares de anos depois dele. Que nós tenhamos a sábia decisão, diariamente, de dizer sim a Ti e andar segundo a Tua vontade. Quebranta nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai. Aumenta nossa fé. Fortalece-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Dona Gislaine, família. Jesus abençoe o vosso lar. Pessoal que está se preparando, né? Sábado a gente celebra uma linda festa aí. Culto às 9 horas, depois um almoço de confraternização para celebrarmos o primeiro aninho de Maria Alice. E praticamente também celebrando o primeiro ano do batizado dessa baixinha, né? Então, glória a Deus por isso. Daqui a pouco, quer dizer, daqui a poucas horas, vamos em direção a essa terra linda, minha terra, para celebrarmos ao Senhor Jesus e celebrarmos a vida da pequena Maria Alice. Dona Diva, há pouco estive lá na casa dela, orando, batendo aquele papo, sempre bom conversar com essa serva do Senhor. Jesus abençoe o seu lar. Luísa, família, Jesus abençoe seu lar. Boa noite, gente. Salmo de número 18. Antes de nós passarmos para os recados, vamos trazer mais um versículo bíblico para a nossa meditação. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminhar, é a nossa referência. Salmo de número 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo de Davi. Davi conheceu quem é Deus. Ele sabia que, por exemplo, a vitória contra o gigante não foi algo da sua capacidade, da sua força, mas sim do agir de Deus na vida dele. Que nós tenhamos essa sabedoria que Davi teve, de saber quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso que nos protege, que nos capacita, é o Deus misericordioso que nos acolhe quando nós falhamos, como fez com Davi. O acolhia, o instruía para que ele corrigisse seu passo, que ele corrigisse a sua vida e se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Declare seu amor ao Senhor diariamente. Declare que Ele é Senhor sobre a tua vida. Ele é seu refúgio, a sua rocha. Quando muitas vezes a gente acha que não tem mais em quem confiar, o Senhor é a nossa rocha segura. A gente acha que não tem mais saída, Ele é o nosso refúgio.
Ele é a nossa salvação. A nossa força, quando nos falta força, falta ânimo, falta coragem, é dele que vem essa força. Ele é nosso Deus e Pai. Amém? Muito bem. Obrigado, Vó Diva. Sempre uma partilha preciosa da palavra de Deus. Lembrando que você pode colocar aí nos comentários também pedidos de oração. Tá bom, gente? Recadinhos. Sábado não tem geração. Ministério de Geração não acontecerá neste sábado, próximo sábado, porque nós estaremos em Erechim, celebrando o culto na parte da manhã, e como é um pouquinho longe, não dará tempo de nós chegarmos a tempo de nós termos o Ministério Geração Criança. Então, não tem Geração Criança, mas no domingo tem culto, normalmente 9 horas, culto com Santa Ceia. Nós estaremos de volta para que então eu possa celebrar a ceia. E as crianças, claro, as crianças que não vierem, como não puderam vir no sábado, no domingo tem o espaço especial para elas, para orarem, para ouvirem a palavra de Deus em sua linguagem, se preparando aí para o culto de Natal. Então as crianças, como não podem vir no sábado, venham no domingo. No mesmo horário do culto, teremos um momento sempre especial para elas, como preparação para a nossa linda festa do Natal, para a honra e glória do Senhor. E claro, Natal, nós estamos nos preparando para isso. Nós precisamos celebrar com honra, com reverência, o nascimento de nosso Senhor. Porque Ele veio, e quando Ele vem, como nós já mencionamos aqui, nossa série de pregações, quando Ele vem, as promessas se cumprem, acontece salvação, seguem sinais e maravilhas, e recebemos vida abundante. E não precisamos celebrar, porque Ele veio. E nos concede graça. É de graça. Vida abundante. Por isso que nós precisamos se alegrar, celebrar, se alimentar espiritualmente dele. Inclusive como preparação para o novo ano que está logo aí. Né? Então nós teremos nossa Conferência da Virada. Nós já tivemos outras edições, mas com esse nome, Conferência da Virada, a partir deste ano, né? Conferência da Virada. Sexta-feira, dia 22, nosso primeiro encontro, 20 horas, teremos um especial, Bispo Márcio Meira, trazendo uma palavra, trazendo seu testemunho, diretamente de João Pessoa. Ele estará usando aí os meios, a tecnologia, né? Para estar falando com a gente, batendo aquele papo, trazendo palavra e, claro, chaves do céu para um novo ano abençoado, para uma virada verdadeira em nossa vida. Então, nós não podemos perder por nada. Bispo Márcio Meira, de forma online, ainda não presencial, mas ele estará conosco ministrando, trazendo palavras do céu, trazendo chaves preciosas para um novo ano na presença do Pai. Então, sexta-feira, dia 22. Sábado, 23, um outro culto com esse mesmo princípio, trazendo chaves, buscando chaves, princípios para um novo ano abençoado. E claro, domingo, nosso culto de Natal, culto festivo. Aí o pregador vai ser este reverendo aqui mesmo, né? Para nós celebrarmos ao Senhor Jesus e buscarmos da sua presença. O tema chave central de nossa pregação do domingo será: recebemos vida abundante. Quando Jesus chega, ele traz vida e vida em abundância, conforme ainda fazia as referências dos profetas, que aquele que haveria de vir, o Messias, traria vida e vida em abundância, vida em plenitude. Então, você não pode perder esse momento celebrativo, dia 22 e 23 às 20 horas, que é sexta e sábado, e no dia 24, domingo, 9 horas, culto com Santa Ceia, seguido de almoço, que é um Natal em família. E você pode trazer os parentes para celebrar junto.
trazer mais gente, como já fizemos em outros momentos, né? Para celebrarmos e fazermos uma linda festa do Senhor Jesus. Inclusive, fica aquela, quem mais eu posso convidar? Quem mais eu posso trazer para buscar chaves, para receber pela palavra chaves, princípios para um novo ano abençoado? Um amigo, um familiar, enfim. Quem mais eu posso convidar para estar também recebendo e promovendo, aliás, em sua vida, uma virada nesse ano que se aproxima, ano de 2024. Bueno, gente, dado os recados, nós temos uma rifa, claro. Temos uma rifa de Natal aí. Quem quiser se somar, tanto com prêmios, com doação de componentes da cesta de Natal, mas também você pode comprar seu número. Pessoal de Erechim aí, eu levo uma folha para aí, tá? Vocês podem comprar de mim lá e garantir. Depois a gente dá um jeito de entregar aí o prêmio. Beleza? Vamos para a palavra de Deus? Palavra de Deus. Esse é o centro deste momento de oração e partilha da palavra. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 11. Nos diz assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a nossa luz. Quando ele vem, acontece salvação. Mas, lamentavelmente, assim como naquele contexto até hoje, muitas pessoas não aceitam Jesus. Não aceitam a graça, a bênção que Jesus nos traz. Por quê? Porque preferem viver nas trevas. Porque preferem viver e praticar as suas obras más. Lembram da passagem do encontro, aliás, de Jesus com o jovem rico? Ele veio questionando a Jesus como ele alcançaria a salvação. Mas quando Jesus lhe responde e ele vê que precisava abrir mão de algo, tomar uma decisão em favor de Deus, de se firmar, de ser fiel a Deus, ele virou as costas. Porque ele não tinha força, não tinha capacidade de fazer aquilo. Algo lhe era mais importante que Deus. Embora que ele estivesse buscando salvação. Mas de repente o dinheiro falou mais alto. O dinheiro falou mais alto. A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas, as coisas, do que a luz. Porque as suas obras eram más. Lamentavelmente, isso acontece até hoje. Mas, por que eu preciso de salvação? Alguém poderia perguntar isso, né? Quando Jesus chega, acontece salvação, mas
Por que eu preciso de salvação? Todos precisamos de salvação. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24 nos diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, na vinda, na chegada de Jesus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Não há um sequer que possa dizer: eu não tenho pecado. Não há um sequer. O detalhe é que o pecado, ele promove separação entre nós e Deus. Ele nos afasta. Como alguém que é impuro pode se achegar diante de alguém que é puro, que é santo? Não tem como. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Lembram do paraíso, do jardim do Éden, onde diariamente o Senhor vinha bater aquele papo, como ele era gaúcho, tomar aquele chimarrão com Adão e Eva. O detalhe é que quando o pecado acontece, o próprio homem, ele se envergonha, ele não tem a capacidade de encarar Deus de frente. Aquilo que aparentemente era bom para ele, que era ali agradável aos olhos, se torna um empecilho de poder se achegar à presença de Deus. E de repente aquilo que era rotineiro, costumeiro, aquele encontro, aquele bate-papo com o próprio Deus, termina. Adão e Eva são expulsos do paraíso e as consequências terríveis vêm sobre eles, sobre a sua família. O pecado traz isso. Ele nos afasta, ele nos torna indignos de nos aproximarmos, de vermos a glória, de recebermos a manifestação do sobrenatural de Deus sobre nossa vida. Mas Jesus se achega como a luz no fim do túnel. Todos pecaram, ou seja, todos estão condenados, mas Jesus vem e oferece um sacrifício único, perfeito, completo, suficiente pelo pecado de todo mundo. A luz no fim do túnel ressurge. Ele chega em sua vida para que você tenha salvação. Salvação eterna. E isso começa no momento em que você diz: sim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Então diga, reafirme esse voto diariamente. Ele veio para trazer salvação, como diz, nós lemos aqui no Evangelho, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquilo que nos separava, aquilo que nos afastava de Deus, agora foi derrotado. Ó morte, cadê seu galardão? Sim, a gente está falando do pecado, só que a morte é consequência, é o salário do pecado, né? Então, aí, por isso que Paulo diz: ó morte, cadê seu galardão? Cadê? Ela foi derrotada pelo poder de Jesus Cristo. E aí eu e você obtemos essa vitória. Que essa vitória Jesus conseguiu não para ele. Ele está muito acima da morte, do pecado. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas nós precisávamos dessa conquista e por nossas forças nós não conseguiríamos. E ele venceu, me concedendo a graça de vencermos. Hoje uma pessoa me falava do grande desafio, da grande luta que é vencer um vício. A dependência das drogas. Mas o pecado é a mesma coisa.
a gente se acostuma, se apega. Por mais que ao praticarmos ele, ao se darmos conta que fizemos o pecado, a gente já está arrependido, já vê o quanto aquilo não nos faz bem. Mas poucas horas depois vem o desejo de buscar de novo, de fazer de novo. Nós precisamos nos fiar em Jesus, porque Ele é o único que nos dá a capacidade de vencer nossos desejos, nossas forças, nossa vontade, e nos subordinar à vontade do Senhor, porque nela nós temos vida e vida em plenitude. Acontece salvação porque eu preciso dela. Quando Jesus chega, acontece salvação porque eu preciso dela. E também porque é provisão de Deus para a minha vida. É bênção, gente. Ele sabe o que a gente precisa muito antes da gente pedir. Então ele sabe que sem ele nossa vida se torna vazia. Um exemplo que eu gosto sempre de lembrar é que em Gênesis capítulo 2, Deus ele molda um boneco de barro. Um boneco de barro que facilmente se quebra. Mas ao fazer aquele boneco, ao moldar ali, ele sopra o sopro de vida. E aquele boneco se torna um ser vivente, um ser humano, com vida, que pensa, que age, que ama. Conforme a gente vai se afastando de Deus, a nossa vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a beleza. É como se a gente estivesse voltando a ser o boneco de barro. Tão delicadinho, que não pensa, que não tem vida. Quanto mais próximos de Deus. E Ele sabe que nós precisamos desse sopro renovador, vivificador. Então Ele vem para nos socorrer. Veja os versículos 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 3. Os versículos 14 e 15. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Quem recebe as mensagens via WhatsApp, hoje nós partilhamos esses versículos. Lembrando, é um texto de Números, onde acontece ali a narrativa de um momento específico do povo de Deus, onde uma infestação de cobras começa a trazer sofrimento e morte para o povo de Deus. E quando Moisés clama por socorro, quando ora ao Senhor, quando se volta ao Senhor, o Senhor lhe dá instruções. Construa, faça, confeccione uma serpente de bronze. Eleve ela numa haste bem alta. Todo aquele que olhar para esta haste, para essa serpente, crendo, será curado, será liberto da praga das cobras. Representando, já fazendo alusão do próprio Jesus, que foi elevado na cruz para trazer a salvação a todo aquele que nele crê. Novamente, é preciso crer. É preciso ter fé. E é aquilo que a gente precisa. Naquele caso, era pragas, consequências das picadas do veneno das cobras, que estava destruindo o povo. No nosso caso, nos livrar das consequências terríveis do pecado sobre nossa vida, que nos levam à morte, e morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, como a gente já fez a referência.
ele, sabendo disso, ele provê libertação. Lá no deserto, ele proveu libertação. E hoje, ele provê libertação para mim, para a sua vida, para todos. Porque o texto diz, para todo o que nele crê tem a vida eterna. É para todos. Aliás, só fica de fora quem quiser. Literalmente isso. A salvação é para todos. Só fica de fora quem assim o quiser. Porque a salvação é para todos, mas depende de uma decisão que é individual. Eu não posso tomar essa decisão pela família. Cada um de nós precisa... Eu preciso ensinar a Alice a tomar essa decisão por Jesus. Porque a decisão é individual. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque a salvação é para todos. Se voltar a Ele, buscar a Ele com fé. Quando Jesus chega, acontece salvação. Porque eu preciso dela. Eu sou pecador e eu preciso dela. Porque a provisão de Deus para a minha vida. Em terceiro lugar, é meu chamado a fé e arrependimento. São duas palavras centrais que a gente vai encontrar no ministério de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, como Deus vai agir na tua vida? É como se fosse um impedimento. Por isso que Deus se entristece com a nossa falta de fé. Lembra quando Jesus chega na sua cidade? Ali onde ele foi criado, no seu povoado, onde ele trabalhava na carpintaria com seu pai. Aquele pessoal viu ele crescer, a maioria deles viu ele como criança, como adolescente, jovem. E ali, lamentavelmente, ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser algumas poucas curas, diz o texto. Por quê? Pela falta de fé. A falta de fé é impedimento para que o sobrenatural, para que milagres aconteçam, para o manifestar da glória de Deus. E arrependimento é uma palavra que a gente encontra muito na pregação de Jesus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Tanto João Batista, aquele que preparou o caminho, enfatizou essa palavra. Assim também como Jesus. O chamado ao arrependimento. Eu preciso reconhecer que tenho pecado, me arrepender deles e buscar no Senhor o perdão para os meus pecados. O pecado, como eu falei antes, me referindo ao vício, ele pode ser algo gostoso num primeiro momento, naquele momento que a gente está praticando ele. Mas depois ele já nos traz um peso na consciência, um peso na alma. Assim como o relato que eu partilhei aqui, da pessoa se lamentando que não consegue se libertar do vício. Ela estava lá desesperada, nervosa, porque ela botou um monte de dinheiro fora, de repente, mas a família já não queria mais ela por perto. Mas há pouco tempo atrás, a única coisa que ela queria era consumir a sua droga de preferência. Então, por aquele momento, enquanto ela estava consumindo, era bom. Era algo que ela, a princípio, estava precisando. Era ali agradável, que nem o pecado. Mas poucos minutos depois, aí veio o arrependimento, veio aquele desespero. E agora, como solucionar? Como é que eu vou devolver o dinheiro? Como é que eu vou restaurar a minha aliança com meus irmãos? A minha confiança? Se isso tudo foi rompido, meu Deus, e agora? Aquele peso. Aí vem uma palavra de Jesus para nós. Mateus 11, 27 e 29. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E aí vem o convite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, para a sua alma. Uau. Venham a mim, todos os que estão cansados pela dor de se darem conta que que erraram, por se sentirem sujos, incapazes, frágeis. Venham a mim, diz o Senhor, e em mim achareis descanso para a vossa alma. A salvação é o maior descanso que qualquer ser humano pode encontrar em Jesus. Ele que vem trazendo esse presente de graça. Agora o pessoal já está esperando o presente do bom velhinho, né? Jesus nos trouxe o maior presente que alguém podia nos dar. A salvação, esse que nos dá alívio, descanso para a nossa alma. E é acessível a todos. A única coisa que nos é exigido, fé. Aquela decisão por Jesus. Eu me arrependo de ter feito tanta coisa errada e me volto a Ti, Senhor, e declaro a Ti como Senhor sobre minha vida. Então, quando Jesus chega, acontece salvação, porque eu preciso dela. É provisão de Deus sobre minha vida. É meu chamamento à fé e ao arrependimento. E em quarto lugar, quando Jesus chega, a salvação me leva a produzir frutos. Quando eu me sinto impactado, transformado, cheio da presença de Deus, eu acabo produzindo frutos. Os resultados disso são vistos na minha vida. Mateus 3,18 diz: deem frutos que mostrem arrependimento. Esse é o desafio, é a pregação de João Batista. Frutos que demonstrem arrependimento. Quando Jesus chega, Ele promove isso. Porque a gente vai querer obedecê-lo, já que Ele me deu salvação. Sendo obediente ao Pai e obediente até a morte de cruz, então eu vou ser fiel. Fiel ao Senhor até a morte. Ao extremo, eu vou ser fiel a Ele. Ele transforma a minha vida e me faz produzir frutos, meu jeito de viver. Eu obedeço, eu busco de todo o coração, eu permaneço firme nele. E frutos são vistos. A minha vida já se torna diferente. Eu sou salvo. Eu já tenho minha salvação garantida. Mas quantos estão perdidos? Então eu vou orar por eles, eu vou buscar eles. E através do meu jeito de viver. E um dos frutos é a forma de viver. O jeito de falar, o jeito de tratar as pessoas. Não se desesperar diante dos desafios que surgem. Hoje eu estava conversando com o Vodir. Um dos casos que a gente acompanhou. Um irmão muito querido nosso. Que estava literalmente diante da morte. E ele estava preocupado com os outros. Estava preocupado com os seus, com aqueles que estavam ao seu redor. A gente não via nele nenhuma reclamação, nenhuma murmuração. Tipo, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Se eu sou fiel, se eu sou dizimista, se eu sou líder de louvor, se eu sou líder na igreja, enfim, se eu oro, se eu busco, se eu leio a Bíblia. Em nenhum momento ele falou isso. Pelo contrário. Ele estava firme. Mesmo no momento que ele não pôde tocar o violão, que tanto ele gostava de tocar, ele não murmurou. Mesmo quando ele já não conseguiu mais ler a Bíblia, que ele tanto gostava de fazer, ele não murmurou. Ele compreendeu. Deus o ajudou a viver e superar aquele momento. Então, esse é um dos frutos da presença do Senhor sobre nossas vidas. Porque quando Ele vem, a salvação acontece. E isso gera frutos em nossa vida. Tranquiliza meu coração, me ajuda a enfrentar os desafios. Lembra quando Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? E quando ele fala contente em toda e qualquer situação, ele fala de ter passado fome, de ter passado necessidade.
E ele diz que mesmo assim, ele estava contente. Havia contentamento, porque a sua vida não estava depositada nas circunstâncias, mas sim no Senhor Jesus. Então, eu vou ter perdas, eu vou perder queridos meus, eu vou enfrentar enfermidades, eu vou enfrentar desafios, crises, mas eu sei que meu Senhor é rei, governa, está no seu trono e ele me garantiu salvação. Então, por mais batalhas que eu tenha que enfrentar pela frente, eu tenho em Jesus salvação. E isso me faz levantar a cabeça e enfrentar o dia a dia. Quando Jesus chega, acontece salvação. Porque eu preciso dela. É provisão de Deus sobre minha vida. É meu chamado à fé e ao arrependimento. E me leva a produzir frutos. Você já está salvo? Você já tem a certeza da salvação sobre a tua vida? Se não tem, o chamado de hoje, desta partilha, dessa palavra é: dê um passo de fé. E receba a preciosa salvação. Diga sim a Jesus. Ah, você já disse? Então renove esse sim. Diga em voz alta: Senhor Jesus, eu recebo como Senhor da minha vida. Diga isso em voz alta: Jesus, Tu és Senhor sobre minha vida, sobre a minha casa. Repita isso. Assuma e reassuma esse compromisso diariamente. Não espere. Não espere entender tudo. Quem sabe você ainda não compreendeu alguma coisa a respeito da fé, a respeito de Jesus. Não espere compreender tudo. Entregue tua vida. Dê um passo de fé. Dê um passo em direção a Deus. E aí sim você vai compreendendo as coisas. Ele vai abrindo seus olhos e vai lhe ajudando a avançar, a compreender as coisas que ainda não são compreensíveis. Dê o passo de fé. Diga sim ao Senhor Jesus. E viva na certeza da salvação, te concedida gratuitamente pelo Senhor Jesus. Porque quando Ele chega, acontece salvação. Amém? Domingo nós seguimos. Quem vai estar no culto presencial, quando Jesus chega, segue em sinais e maravilhas. Quem está de longe aí, também segue na live na próxima quarta-feira. Quando Jesus chega, seguem sinais e maravilhas. Outro tema precioso. Dona Rosane, seu Aparício, boa noite. Jesus os abençoe. Muito bem, queridos. Vamos orar, vamos conversar com o Papai do Céu. Nós já estamos recebendo a sua palavra, preciosa palavra. Uma das palavras que nós mencionamos aqui mais de uma vez era a importância da fé. Aquele que se voltar a Jesus crendo, aquele que crer no Filho, será salvo. É para isso que ele veio, para nos salvar, mediante a fé. Gratuitamente. A única coisa que a gente precisa é ter fé, tomar posse desse presente que Deus está nos dando. Então eu convido para que você ore comigo, colocando suas ações de graça, seus pedidos, mas com fé, crendo que já o recebeste. Onde você estiver, da forma com que assim você desejar, em pé, sentado, feche seus olhos se desejar, mas converse com o Pai. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti com ações de graças, nossa gratidão pela Tua palavra que nos instrui,
que nos traz esperança, que nos traz conforto, que nos traz paz. A certeza que temos salvação em Ti nos anima, nos alegra, nos encoraja a enfrentar os desafios, as circunstâncias no dia a dia. Nos faz lutar de cabeça erguida, sabendo que em Ti nós temos salvação. Sabendo que o final é glorioso, que está nos garantida a coroa da glória. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que revela quem nós somos, que revela o Teu grande amor. Teu grande amor que levou a entregar seu próprio Filho na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Obrigado, Jesus. E na Tua presença nós clamamos. Venha a nossos corações, venha a nós, ó Pai. Impacta nossos corações com a Tua preciosa presença, transformando, restaurando, curando. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer nossos desejos, nossas vontades, a termos a sabedoria que Abraão teve de obedecer, a sabedoria que teve Jesus em andar fiel, obediente a Ti, mesmo sendo um homem como qualquer um de nós. Mas Ele viveu em obediência. Ajuda-nos a sermos mais fiéis, a sermos mais obedientes à Tua preciosa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos as tentações, a vencermos nossas limitações. Nos assista, Deus, nos assista, ó Espírito Santo, em nossas fraquezas, dirigindo-nos, inspirando-nos, encorajando-nos a andarmos segundo a Tua vontade. Aquelas pessoas que ainda enfrentam alguma dúvida, ó Pai, que possam receber de Ti o toque do alto, curador, restaurador. Se livrem de toda possível dúvida e tenham uma fé firme. Uma fé que os ajuda a se entregar a Ti, a Te aceitar como seu Senhor e Salvador. Impacta essas vidas, ó Pai. Impacta nossos corações. Corrige nossos passos para que nós tenhamos a sabedoria de deixar de lado, deixar para trás tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que está nos levando à destruição e servirmos somente a Ti em fidelidade. Ó Deus, abençoa nossas famílias, abençoa nossos lares, abençoa-nos como igreja, nossa programação de final de ano, culto de domingo, culto lá em Erechim para a Tua honra e glória, nossa conferência da virada, para recebermos chaves, princípios para um novo ano de consolidação na fé, na decisão por Ti, no nosso crescimento em Ti. Alimenta-nos, cuida-nos, dirige nossos passos, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre sua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor.